Ela estava pronta para morrer. 3 bebês chorando sob o peito gelado. A neve cobrindo seu corpo como um lençol de despedida. Quando os olhos se fecharam, ela achou que seria o fim. Mas um estranho a encontrou. Um homem marcado pela dor, que jurara nunca mais amar. E naquele instante, tudo mudou. Se essa história tocar seu coração, inscreva-se. Aqui, cada relato é um abraço na alma. Um lembrete de que até nas maiores perdas, o amor pode florescer de novo. Já se inscreveu? Vamos continuar. O vento uivava como um lamento antigo, cortando a pele de Clara como facas invisíveis. Ela tremia sob os trapos que a cobriam, não apenas pelo frio cruel, mas pela dor que queimava como brasa dentro de seu peito. Em seus braços, 3 recém-nascidos dormiam, alheios à morte que rondava do lado de fora da cabana. Ela estava fraca, pálida, esgotada. Cada respiração parecia um último suspiro. O parto fora um martírio, solitário, sem lençóis limpos, sem mãos para segurar as suas. O homem que prometera protegê-la sumira 3 dias antes da tempestade. Uns diziam que ele fugira, outros, que a nevasca o levará. Mas Clara sabia o que importava, estava sozinha. E sozinha, teria que lutar pela vida de seus filhos. A lenha acabou. A última porção de feijões foi cozida em água de neve. A cabana se tornará uma câmara de gelo, e o fogo, apenas uma lembrança. Clara sabia que não resistiria por muito tempo. Envolveu os bebês com os poucos panos secos que restavam, beijou suas testas, e murmurou com voz rouca: "Mamãe vai proteger vocês, até o fim." Com passos tropegos, saiu da cabana e caiu de joelhos na neve. A brancura parecia eterna, sem começo ou fim. Clara deitou-se, abraçando os bebês contra o peito. A neve começou a cobri-los como um lençol de despedida. Ela fechou os olhos, pronta para morrer. Aceitando o fim. Esperando o silêncio. Mas o destino não quis silêncio. Quis recomeço. Um som tênue, distante, cortou o véu da morte, o farfalhar de passos. Clara não viu quem se aproximava. Não ouviu a voz que murmurava em outra língua. Mas, quando a escuridão a envolveu por completo, não era mais fria como antes. Era morna, como um colo. Tova avançava entre as árvores como parte da floresta. Seu corpo se movia com o ritmo do vento, os sentidos aguçados como os de um lobo. Era um Apache solitário, marcado pelas tragédias que o exilaram da própria tribo. Os olhos, outrora vivos, agora eram poços silenciosos de dor. Tinha jurado nunca mais amar, nunca mais confiar. A neve carregava memórias antigas, e naquela manhã gelada, um som inusitado deteve, um choro. Baixo, persistente. Um gemido de vida lutando contra o fim. Tova seguiu o som, atravessando galhos secos e gelo partido, até encontrar uma cena que gelou até seus ossos. Uma mulher quase morta, abraçada a 3 bebês. Estavam todos quase cobertos pela neve. Tova se ajoelhou sem dizer palavra. Envolveu os 4 em sua capa de pele, colocou-os em seu trenó improvisado e partiu. Caminhou por horas contra o vento, guiado apenas pelo instinto. Murmurou palavras sagradas aos ancestrais, pedindo perdão por acolher uma mulher branca. Mas seu coração sabia, era o certo. Ao chegar ao seu abrigo, uma tenda construída com peles e barro, colocou a mulher sobre cobertores aquecidos. Alimentou os bebês com leite de cabra, aqueceu pedras para combater o frio. E pela primeira vez em anos, chorou. Porque aquela mulher, desconhecida e pálida, havia reacendido nele algo que pensava estar morto, a compaixão. Clara dormiu por 3 dias, entre a febre e o delírio. Tova cuidava dos bebês com uma paciência que surpreendia até a si mesmo. Trocava os panos, aquecia a água, cantava baixinho em sua língua nativa. À noite, vigiava a entrada, atento a qualquer som. O abrigo era simples, mas cheio de vida. Pela primeira vez desde o massacre, ele se sentia necessário.
No quarto dia, Clara abriu os olhos. A luz do fogo projetava sombras dançantes no teto de pele. Ela tentou se mover, mas o corpo a traiu. Os olhos turvos encontraram uma figura encapuzada ao seu lado, com um bebê nos braços. Ela tentou falar, mas a garganta seca só produziu um sussurro. Ele apenas ofereceu uma infusão quente e apontou para as crianças, todas vivas. A emoção foi mais forte que a dor. As lágrimas escorreram silenciosas pelo rosto de Clara. Quis agradecer, mas o homem virou o rosto, deixando claro que não queria palavras. Ela percebeu que havia sido salva por alguém que lutava contra os próprios demônios. E sentiu um estranho impulso de conhecê-lo. Com o tempo, ela tentou entender quem era aquele homem. Ele falava pouco, mas agia com ternura. Não havia luxos na tenda, apenas o essencial. Mas havia calor, havia cuidado. E para Clara, isso era mais do que tivera em muitos meses. Começava a enxergar naquele silêncio algo mais profundo que 1000 palavras. À noite, ela observava Tova ao lado do fogo, cantando para as sombras. Seu canto era triste, como um lamento ancestral. Ela não entendia as palavras, mas sentia dor nelas. E ali, entre ervas e peres, entre duas línguas diferentes, nascia uma nova esperança. Frágil como os bebês, mas real. Clara tentou falar com Tova na manhã seguinte, mas ele apenas apontava, gesticulava ou respondia com acenos curtos. Seu rosto era uma máscara de pedra, mas os olhos revelavam algo mais suave, um respeito silencioso. Ela começou a aprender pequenos gestos, imitando seus sinais, e aos poucos, uma linguagem se formava entre eles. Uma linguagem de olhares, de mãos, de pequenos gestos de cuidado. Os dias passavam, e Clara ganhava força. Costurava os panos rasgados, limpava o abrigo, ajudava com os bebês. A rotina deles se tornava um ritual sagrado. Havia silêncio, sim, mas também uma nova música, o estalar do fogo, os risos dos bebês, o tilintar da água fervendo nas panelas improvisadas. Era uma paz que ela nunca conhecera. Numa tarde de sol fraco, Clara se aproximou de Tova com um pedaço de casca de árvore e carvão. Desenhou figuras, uma mulher, 3 bebês e um homem com capa. Ele olhou em silêncio, depois desenhou ao lado um lobo e uma menina. Ela entendeu, ele também havia perdido alguém. A tristeza nos olhos dele contou o resto da história. A comunicação entre eles florescia como flor no deserto. Ela lhe ensinava palavras em inglês, e ele lhe ensinava sons do Apache. Às vezes riam. Às vezes choravam. E nos momentos em que os bebês dormiam, sentavam-se lado a lado, partilhando o silêncio como 2 velhos amigos marcados pela guerra. Era como se suas almas tivessem vivido juntas em outra vida. Mas mesmo nesse novo lar, Clara sentia o peso do passado. Ela ainda sonhava com o homem que a abandonara. Ainda temia o futuro, ainda duvidava de si. E, embora Tova nunca a julgasse, ela mesma não conseguia se perdoar por ter amado um covarde. Na 5ª semana, o céu começou a escurecer de forma estranha. Tova farejou o vento como um animal. Algo estava errado. Ele preparou o abrigo, reforçou as laterais com pedras e trouxe mais lenha. Os bebês estavam mais agitados. Clara, inquieta. E quando os primeiros trovões rasgaram os céus, ela sentiu um arrepio diferente. Não era só o clima, era um presságio. A tempestade chegou como uma fera, rugindo e devorando tudo em seu caminho. Clara e Tova protegeram os bebês entre cobertores. A neve veio acompanhada de granizo, os ventos uivavam como almas perdidas. Dentro da tenda, eles tremiam, mas juntos. Foi a primeira vez que Clara segurou a mão de Tova sem medo, e ele não a afastou. Na manhã seguinte, o mundo lá fora estava coberto por um branco absoluto. Árvores arrancadas, rastros apagados. Mas algo mais os esperava na entrada do abrigo, pegadas. Pegadas de homem. Clara regalou os olhos.
Tova se agachou, farejando a terra como um caçador. O perigo agora tinha forma. E talvez estivesse voltando para terminar o que começara. Naquela noite, Tova acendeu 2 fogueiras, uma dentro, para aquecer, e outra fora, para avisar que ali havia alguém. Era uma tática Apache. Quem visse a chama entenderia que a terra estava ocupada. Clara observava em silêncio, percebendo pela primeira vez a força ancestral que ele carregava. Tova não era apenas um exilado. Era um guerreiro. E, pela primeira vez, Clara sentiu algo mais forte que medo. Sentiu confiança. Não apenas em Tova, mas em si mesma. Porque, mesmo frágil, mesmo marcada pelo abandono, ela estava viva. Seus filhos estavam vivos. E havia alguém ao seu lado que não corria. Que não a deixava sozinha. Que ficaria. Na manhã seguinte à tempestade, Clara acordou com um som seco, o eco de um tambor distante. Era quase imperceptível, como um batimento do coração da floresta. Tova parou de cortar lenha, virou-se para o leste e fechou os olhos. Quando os abriu, havia neles uma chama. A tribo estava perto. E isso podia significar salvação ou morte. Tova explicou com palavras curtas. Seu clã o havia banido após ele desobedecer ordens de guerra. A filha dele fora pega no meio de um conflito com brancos. Ele tentou salvá-la, mas ela morreu, e ele foi acusado de traição. Desde então, vivia só, com a dor como única companhia. Clara ouviu em silêncio, lágrimas escorrendo em respeito. Agora ela entendia aquele olhar perdido dele. Naquela noite, Tova desenhou símbolos ao redor da tenda. Pintou marcas no próprio rosto e deu a Clara um colar feito de ossos e penas. Era proteção. Um sinal de que ela era do lobo. Parte dele. Clara aceitou com reverência, colocando o colar como se fosse um selo de renascimento. Pela primeira vez, ela pertencia a algo maior do que sua dor. Os dias seguintes foram de espera tensa. O tambor sumia e voltava, como uma ameaça dançante. Mas enquanto esperavam, a ligação entre os dois crescia. Os bebês sorriam mais, os risos voltavam aos poucos. Certa noite, Clara pegou na mão de Tova e, com a voz embargada, sussurrou: "Você salvou a mim, e a eles." Ele nada disse, mas pressionou levemente seus dedos. Naquela madrugada, Clara sonhou com lobos. Eles corriam entre árvores, livres, uivando para uma lua vermelha. Ao lado deles, um lobo branco guiava 3 filhotes, e uma mulher de cabelos dourados. Ela acordou com o coração acelerado, e sussurrou para o bebê mais velho: "Acho que a gente tem um lar agora." Na manhã do 10º dia após a tempestade, Tova voltou de uma patrulha com o rosto endurecido. Sangue seco marcava sua faca. Ele deixou a arma no chão, olhou para Clara e disse apenas: "Eles chegaram." Não precisava dizer quem. O passado de Clara voltava a galope, com botas sujas e intenções podres. Clara pegou seus filhos e os escondeu no canto mais escuro da cabana. Tova, sem dizer nada, preparou armadilhas na trilha de entrada. Ele se movia com precisão, como se cada passo fosse parte de uma dança antiga. Clara queria ajudá-lo, mas não sabia como. Só podia observar, com o coração preso na garganta. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Tova ficou em vigília, sentado do lado de fora com um arco nas mãos. Quando a lua estava alta, ouviu-se um estalo. Depois outro. E então um grito abafado. Tova voltou ao abrigo com um olhar sombrio. Um foi embora. 2 ficaram, disse apenas. Clara estremeceu. Na manhã seguinte, as crianças estavam inquietas. Clara alimentou cada uma com mãos trêmulas. Então, ao sair para pegar neve limpa, viu algo que a fez paralisar, uma cruz entalhada no tronco de uma árvore. Era a mesma marca que seu antigo noivo usava no cinturão. Ele estava ali. Ele a estava caçando.
Ela voltou correndo, arfando como um animal ferido. Quando Tova a viu, seus olhos mudaram. Pela primeira vez, ele a abraçou sem hesitação. E, naquele instante, Clara compreendeu. Não estava mais sozinha. E mesmo que o inferno estivesse prestes a desabar, ela não era mais a mulher abandonada no altar. Era uma loba com filhos, e alguém disposto a lutar por ela. Ao entardecer, tambores ecoaram próximos. Mais altos. Mais ritmados. Tova parou de afiar sua lança e ficou imóvel. Eles vieram. Clara saiu com os bebês nos braços, seguindo-o até uma clareira. Um grupo de apaches os esperava, com pinturas de guerra e olhares severos. O velho líder da tribo, com olhos de águia, fitou Clara por um longo tempo. Tova se ajoelhou, oferecendo seu colar. Ela é minha família. Eles são minha alcateia. O silêncio se fez. Então o velho falou algo na língua deles, e outros começaram a discutir. Clara não entendia as palavras, mas sentia o julgamento no ar. Estava sendo pesada, medida, talvez condenada. Mas não se encolheu. Um dos guerreiros se aproximou e estendeu a mão para o bebê no colo dela. Clara hesitou, mas permitiu. O homem olhou a criança, tocou-lhe a testa e sussurrou algo. A criança riu. O velho sorriu pela primeira vez. O espírito do lobo aceita, disse em voz baixa. E, com isso, Clara foi aceita na tribo de Tova. Os dias seguintes foram como um renascimento. Os apaches ensinaram a Clara a caçar, a costurar couro, a montar tendas. Ela aprendeu a viver como uma das deles. Não era mais visita. Era sangue. Tova, sempre silencioso, parecia mais leve ao vê-la florescer. O respeito entre eles crescia como raízes fundas em terra fértil. Mas a sombra do passado ainda rondava. A cada árvore marcada, a cada som estranho à noite, Clara sabia, o homem que a rejeitou não aceitava perdê-la para o silêncio. Ele queria vê-la destruída. E a hora do acerto estava se aproximando como uma flecha invisível. O ataque veio ao amanhecer. Clara ouviu o primeiro disparo enquanto ainda estava dormindo. Tova já estava de pé, armado. Gritos rasgavam a floresta. Um pequeno grupo de homens avançava, atirando sem direção, gritando seu nome. E no centro deles, ele. O homem que a chamava de gorda inútil e agora estava armado até os dentes. Os apaches reagiram com ferocidade. Era um povo de resistência, não de submissão. Mas a luta foi brutal. Clara escondeu os filhos embaixo de cobertores grossos, depois pegou uma faca e correu para ajudar. Ela não era guerreira, mas não ia assistir calada. Encontrou Tova lutando com 2 homens. Um terceiro a viu e avançou. Clara se defendeu como pôde, cortando o rosto do homem. Tova terminou o trabalho com uma lança certeira. Ao virar-se, Clara viu algo que paralisou sua alma, o ex-noivo apontando uma espingarda para ela, o dedo no gatilho e o ódio no olhar. Era para você ter morrido no parto, ele gritou. Mas não conseguiu atirar. Tova estava atrás dele. Silencioso, preciso. Com uma flecha no pescoço, o homem caiu, ainda murmurando insultos. Clara correu até ele, mas não por compaixão, por fim. Queria olhar nos olhos dele e mostrar, ela sobreviveu. Ela venceu. Ele tentou dizer algo, mas só saiu sangue. E silêncio. Depois da batalha, Clara caiu de joelhos. Chorou. Por tudo. Pela menina sonhadora que acreditou em promessas vazias. Pela mulher ferida que renasceu no meio da neve. Pela mãe que protegeu seus filhos. E por Tova, o homem que nunca precisou de palavras para mostrar o que é o amor. O campo ainda cheirava pólvora quando o sol nasceu. A neve tingida de vermelho lembrava Clara de tudo que havia perdido, e tudo que havia ganhado. O corpo do homem que a rejeitara jazia no chão, cercado por silêncio.
Os guerreiros da tribo recolhiam os mortos e cuidavam dos feridos. Não houve comemoração. Apenas respeito pelos que ficaram de pé. Tova ajudou a levantar. Não disse nada. Não precisava. Eles caminharam de volta à cabana, onde as crianças esperavam em silêncio, protegidas. Clara os abraçou como se nunca mais fosse soltá-los. E ali, entre o calor do fogo e os olhos inocentes dos filhos, ela entendeu: a guerra tinha acabado. Nos dias seguintes, a tribo se uniu. Fogueiras foram acesas, canções entoadas. Era um ritual de purificação. Clara, mesmo com o corpo dolorido, participou de tudo. Pintou o rosto, dançou com as outras mulheres. Sorriu. Pela primeira vez desde o altar, ela sorriu de verdade. E as mulheres da tribo a chamaram de coração forte. Tova, sempre em silêncio, a observava de longe. Clara não sabia colocar em palavras o que sentia por ele. Era amor, sim, mas era mais. Era gratidão. Era o respeito profundo por alguém que a viu inteira quando todos só enxergavam pedaços. Ela não era mais uma noiva rejeitada. Era uma mulher feita de cicatrizes e coragem. Certa noite, Clara foi até a beira do rio. Levava consigo um colar antigo, presente do homem que a abandonou. Sentou-se na margem gelada, os pés na água, e olhou para o céu. As estrelas pareciam mais próximas ali. Sussurrou um nome. Depois outro. Chorou em silêncio. Não por saudade, mas por libertação. Ela enterrou o colar na terra e cobriu com pedras. Não precisava mais de lembranças que a prendiam. O passado não tinha mais poder sobre ela. Levantou-se com as mãos sujas de lama, o peito leve, e voltou caminhando devagar. Cada passo era uma escolha. E ela escolhia continuar viva. Naquela noite, Clara e Tova ficaram lado a lado na fogueira. Ele ofereceu um colar feito com dentes de lobo. Você lutou como uma de nós, disse. Clara o aceitou com lágrimas nos olhos. Sabia o peso daquele gesto. Era mais que um presente. Era um laço. Um selo. Um futuro. Eles dormiram juntos pela primeira vez naquela noite. Sem urgência, sem promessas. Apenas dois corpos feridos encontrando paz. Os filhos dormiam tranquilos. A floresta respirava devagar. E, no peito de Clara, uma certeza se firmava: tudo aquilo valerá a pena. Meses se passaram. As estações mudaram. A neve deu lugar ao verde, e Clara já conhecia o nome das árvores e dos ventos. Os filhos andavam, falavam, riam. Tova ensinava-lhes a caçar, a respeitar os animais e a ouvir o silêncio. Clara ensinava histórias, canções e sonhos. Um dia, uma mulher da tribo trouxe um espelho de prata. Clara olhou para si mesma e mal se reconheceu. Não era mais a noiva que chorou em um vestido rasgado. Era uma mulher com músculos nos braços, firmeza no olhar e raízes profundas no chão que antes parecia estranho. Sorriu. Um sorriso cheio. O velho líder da tribo a chamou e apontou para uma clareira. Ali será sua casa. Um grupo construiu a nova morada. Clara decorou tudo com flores, peles e pinturas dos filhos. E no centro da sala, colocou o arco de Tova, símbolo do amor que não veio com juras, mas com presença. Presença silenciosa, fiel e inteira. Na última cena, vemos Clara em pé, olhando o horizonte com um bebê recém-nascido nos braços. Tova está ao lado, e as crianças maiores correm ao redor. Ela fecha os olhos por um momento. Não pensa no altar. Nem na rejeição. Pensa no agora. E, em seu peito, uma única frase ecoa com força. Que sorte a minha ter sido rejeitada, para encontrar algo tão verdadeiro. Gostou dessa história emocionante? Se ela tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que mais te marcou.
Sua interação é o que nos motiva a continuar contando relatos reais que inspiram, curam e emocionam. Coração cintilante. Nos vemos no próximo vídeo.